Noite, terça-feira, dia 8 de dezembro, nós estamos na nossa 20ª live, Café com Zé. E nós que estamos aqui agora estamos tomando um cafezinho e espero que você em casa esteja bem, que as coisas estejam funcionando, que a sua vida esteja saudável, ok? Hoje o nosso assunto é autossabotagem ou autoboicote, tanto faz o nome, mas o assunto é extremamente interessante porque muitas vezes, e isso acontece muito nas nossas vidas, nós queremos racionalmente chegar em um objetivo, chegar em um alvo, chegar num desejo, no cumprimento de um desejo, e o que acontece é que nos boicotamos inconscientemente. O autoboicote ou a autossabotagem é uma atitude, um comportamento inconsciente que prejudica aquele caminhar, aquele objetivo de ser alcançado. Em algum momento da vida a pessoa está chegando no seu limite, né, no sucesso, numa realização de vida pessoal, algo que planejou há muito tempo, algo que deseja já há muito tempo, mas nesse processo vai à falência, adoece, desanima, frustra, entra num processo depressivo ou em coisas assim desse tipo que impedem que aquela pessoa continue prosseguindo, avançando em direção ao alvo, em direção àquele objetivo. Então, autossabotagem são comportamentos, ou é um comportamento que cria empecilho e problemas que impedem então a pessoa de atingir um objetivo. É sobre isso que nós vamos estar conversando hoje à noite. Se você quiser mandar alguma pergunta, fazer alguma observação, fique à vontade. Se eu puder, respondo agora, ainda durante a nossa live. Se não, depois a gente posta a resposta para você, ok? Mas o importante é entendermos que a autossabotagem ela é uma atitude inconsciente. É um agir inconsciente contra a própria necessidade ou a própria vontade, né? Então, essa é a ideia da autossabotagem. É quando o sucesso, ou melhor dizendo, é quando o fracasso ele vem antes do sucesso. A pessoa tem lá um objetivo financeiro, ele começou uma empresa, ele tem objetivos a serem alcançados financeiramente, a sua empresa está crescendo, ela está se desenvolvendo, ele aumenta seu capital, etc. Mas quando ele está chegando num determinado limite, ele tem uma atitude qualquer que impede dele prosseguir, aí a empresa vai à falência. Por exemplo, ele faz um investimento além do que poderia ser, aquela empresa poderia fazer, aí começa a entrar em dívidas, compromissos, etc. Ah, mas isso foi uma má gerência. Não. Isso muitas vezes é uma atitude inconsciente de auto-boicote. É estranho entender isso, às vezes é meio complicado entender essa reação, mas, de novo, é alguma coisa extremamente inconsciente. Talvez aquela pessoa tenha vindo de uma família onde há limites, né? Sou psicólogo, vocês sabem, e tenho atendido pessoas assim, com dificuldades, né, de alcançar sucesso, de alcançar grandes resultados, porque, por exemplo, ele vem de uma família de quatro filhos, né, ele tem 3 irmãos e, de repente, dos irmãos, ele é o único que conseguiu fazer uma faculdade e se tornar um excelente profissional, reconhecido, né, uma pessoa que trabalhou numa grande empresa nacional, multinacional, aliás, mas aquele sucesso que ele está alcançando vai além da possibilidade que ele tem de suportar aquele resultado, de suportar o sucesso, porque afinal de contas o pai é analfabeto ou foi analfabeto, os irmãos não tiveram condição de estudar ou não quiseram estudar e mantém empregos, subempregos, e ele não, ele formado, pós-graduado, e de repente para se prejudicar e prejudicar sua carreira, ele se tornou um alcoólatra. Estou contando um caso real.
né? Então, acontece muito de pessoas que estão nesse processo de resultado e se boicotam, passarem por problemas como de drogação, drogadição, problemas de alcoolismo, problemas de depressão, problemas de ansiedade, porque isso gera a desculpa perfeita para que ele não consiga alcançar um resultado melhor, um resultado maior. Aí ficou naquele limite, naquela possibilidade para ele, e foi o que aconteceu com esse homem, com essa pessoa. Okay? Então é algo totalmente inconsciente, e para nós conseguirmos resolver essa questão internamente, precisamos então da consciência. A consciência é que traz mudança. A consciência é extremamente importante, termos a coragem de pararmos e pensarmos, talvez com a ajuda de um profissional, pensarmos no porquê não temos alcançado os objetivos que poderíamos ter alcançado. Por que é que pessoas com tanto potencial, capacidade, inteligência, cultura, não chegam no patamar em que poderiam chegar? O que acontece é que no meio do caminho elas se boicotam, elas se sabotam e deixam então de alcançar o sucesso, o resultado, etc, etc, etc. Então isso é inconsciente e precisamos de ajuda, como eu disse, muitas vezes para nós podermos reconhecer que aquele processo é um processo de autossabotagem. Então, a autossabotagem coloca a pessoa contra os seus próprios impulsos, né, contra os seus próprios pensamentos, contra o seu próprio desejo. É uma luta interna, né, uma luta interna. E um inimigo que a gente não dá nome a ele muitas vezes, porque é inconsciente. Então precisamos nomear esse inimigo. Precisamos entender por que é que não estamos alcançando o resultado que gostaríamos ou poderíamos alcançar. Por que é que nós não estamos chegando naquela posição que nós sonhamos, pensamos, projetamos e trabalhamos para alcançar. E quando a pessoa está próxima ali do resultado, ela se boicota, ela tem uma atitude, um comportamento, uma reação que prejudica o resultado pretendido, né? Então, uma pessoa que se boicota, ela não acredita ser capaz de alcançar seus objetivos, inconscientemente. Toda reação, toda atitude, ela é contrária àquele resultado pretendido, é uma atitude, é um comportamento inconsciente. A pessoa não tem, racionalmente, ela não está lidando com aquela situação. Existem alguns hábitos, né, chamados hábitos tóxicos, que identificam a possibilidade de uma pessoa estar se boicotando. O primeiro deles aqui, para a gente conversar, é a procrastinação. Procrastinação é um nome meio complicadinho, né? Mas é você ir adiando atitudes, comportamentos, ações que poderiam trazer resultados positivos para você pessoalmente. Então a pessoa vai adiando um encontro, ela vai adiando uma reunião, ela vai adiando uma decisão que ela tomou, ela vai procrastinando, e isso é um dos hábitos, né? Um dos hábitos de pessoas autossabotadoras. Então a procrastinação, ela funciona como um mecanismo de defesa diante da sensação de ser incapaz de realizar algo. Então, existe inconscientemente a ideia de que eu não sou capaz de realizar aquilo, que eu não sou capaz de realizar aquele ato, não é? E aí eu inconscientemente vou procrastinando as decisões que poderiam me levar àquele resultado pretendido. Mas como eu não acredito em mim, não acredito na minha habilidade, ou não consigo acreditar nisso, trabalhar para que seja resultado, então eu procrastino, vou empurrando com a barriga aquele momento, aquelas decisões, aqueles encontros, enfim, como uma desculpa, né, irracional de não ter alcançado o alvo, o objetivo. Outro, a gente dá muita desculpa, né,
a desculpa para abandonar projetos que estavam ali, desculpa como, por exemplo, isso tem uma expressão antiga, né? Mas vou usar aqui com você, que é a ideia de muita areia para o meu caminhãozinho. Primeiro que você já está falando de um caminhãozinho, nem é um caminhão. Você já se vê como um ser pequeno, inferior, e areia é demais para aquele caminhãozinho. Então isso tem a ver com a autoestima, né? Com a maneira como você se vê, a maneira como você se entende, a sua identidade. Saber quem você é e ter um autoconceito adequado, ter a autoestima ideal, um sentimento de autoestima adequado para que você possa encarar os desafios da vida e possa prosseguir caminhando para um alvo, para um objetivo, para o cumprimento daquilo. Então as pessoas dão desculpas, né? Como é longe demais, eu não estou preparado para isso, na minha família ninguém se formou, enfim, as desculpas são variadas e a gente vai caminhando pela vida muitas vezes se desculpando, explicando, justificando, melhor dizendo, porque é que não alcançamos aquele alvo, aquele objetivo, aquele propósito. Então isso tem a ver com a forma, né, como a pessoa encara sua capacidade e suas qualidades. Então, voltando, é uma questão de autoestima. Quais são as qualidades, quais são as características? No consultório, falando um pouco de identidade com o cliente, eu pergunto, por exemplo, me dá 5 qualidades, características positivas que você tem. E muitas vezes, na maioria das vezes, é difícil a pessoa chegar às 5 características. Né? Agora, quando você pergunta, me dá 5 características negativas, né, aí é fácil. Facilmente ela dá 5, 7 e vai falando sobre as características negativas. O que isso mostra? Mostra que há um autoconceito inadequado, rebaixado. Né? Aquela pessoa tem um autoconceito rebaixado. Como é que alguém com autoconceito rebaixado, com autoestima inadequada, vai conseguir chegar a resultados pretendidos, a objetivos maiores, a resultados maiores, ao sucesso, né? Então ela fica ali na média, se torna mediana, mas não consegue sair daquela posição para alcançar resultados, mudanças e etc., né? Que funciona. Então a mudança, ela tem a ver com consciência. Mudança e consciência, elas vão andar juntas. Não tem jeito de eu mudar qualquer coisa na minha vida, qualquer comportamento que eu tenha. Eu não vou fazer mudanças se eu não tiver consciência de que aquele comportamento é inadequado, de que aquele comportamento me prejudica, de que aquele comportamento é tóxico, ele está me prejudicando a minha vida e prejudicando meus resultados. Então, se eu quero mudança, se eu quero transformação, necessariamente eu vou precisar entender, né, de novo a palavra aí, mas ter consciência de quem eu sou, da minha história de vida, da minha história familiar, do conteúdo que eu carrego e de quanto isso me prejudica. Se prejudica, o quanto me prejudica. Se prejudica, o que é que eu tenho que mudar, que transformação eu tenho que fazer, de que forma eu vou chegar a encarar, né, essas dificuldades e caminhar em direção ao sucesso e não ao fracasso. Então, a mudança e a consciência, elas estão intrinsecamente ligadas, né? E tem uma coisa nas famílias, em muitas famílias, que se chama segredo. Então, questões que aconteceram, fatos que aconteceram, gerações anteriores, e se tornaram segredos familiares e prejudicam o crescimento daquele indivíduo. Segredos que limitam a vida daquela pessoa, acaba conformando aquela pessoa a um determinado comportamento, a uma determinada reação diante da vida. Então, a mudança, ela não é um exercício intelectual, a mudança não é um exercício racional. A mudança, ela é um exercício que começa na consciência, mas eu preciso ter uma ação, né, a partir de tomar consciência do que eu vivi, da minha história de vida, da minha história familiar,
Eu saber que aquele fato, aquele segredo, aquela situação que eu experimentei, aquele trauma que eu vivenciei, tem me afetado a minha vida, e trabalhar isso de maneira consciente para que essas questões fiquem resolvidas, né, adequadamente resolvidas, para que eu possa então caminhar pela vida e alcançar os resultados que eu posso alcançar. Então, esse reconhecimento, essa consciência, ela precisa ser internalizada. Não basta ficar na minha mente racional, mas eu preciso trazer isso para o meu interior. Racionalizar, reconhecer o que aconteceu, reconhecer os fatos, reconhecer o trauma, reconhecer o abuso, reconhecer o ambiente familiar em que eu vivia e que me limita ainda hoje, né? E internalizar isso, trazendo sentido e elaborando, né? Elaborando aquela situação internamente, e sem esse sentido interno, sem essa elaboração dos fatos acontecidos, não haverá mudança. E é muito difícil nós conseguirmos um resultado positivo, nesse sentido que eu estou falando aqui, isoladamente, sozinhos. É muito, muito difícil. Nós provavelmente vamos precisar de ajuda. E cada um de nós temos a possibilidade de escolher, né? A liberdade de escolher. Escolher permanecer do jeito que está, ou escolher caminhar para um novo propósito de vida, para um novo resultado. Todos nós temos a condição de alcançarmos melhores resultados do que aquele que os nossos pais, nossos irmãos alcançaram. Todos nós podemos fazer isso. Temos a liberdade de escolha. Temos a liberdade que a gente chama de autonomia, de eu ter a capacidade de fazer uma escolha que vai me beneficiar. Eu queria falar sobre alguns tipos de autossabotagem. O primeiro tipo de autossabotagem é a vitimização. O que é a vitimização? São pessoas que encontram meios de justificar seus sofrimentos a fim de obter gratificação em troca. Ai, que ó dia, ó vida, ó azar, minha vida é muito difícil, você não sabe o que eu sofri, o que eu me vivi. Então há aí um ganho secundário. A pessoa se vitimiza, fica de coitadinho e com isso alcança algum tipo de benefício. Mas fica ali naquela condição de coitada, de infeliz, de incapaz e consequentemente não vai caminhar em direção ao sucesso ou a uma vida feliz, a uma vida de realização. Uma outra condição do autossabotador é a negação. Então é aquele que nega suas próprias necessidades e desejos. Então a negação não é isso que eu quero da vida. Não, eu não quero ter sucesso, não quero ter fama, não quero ter dinheiro. Não, eu não nasci para tal coisa. E aí a pessoa vai vivendo a vida negando os seus desejos, negando as suas possibilidades e impedindo assim, de novo, a palavrinha mágica aí no caso, sucesso e a realização. Então, à medida em que ela nega a possibilidade, ela evita a frustração de não ter alcançado. Então, e justifica, né, porque é que não alcançou. A outra característica é a culpabilidade, a pessoa que vive se sentindo culpada. Eu falei ainda há pouco sobre o exemplo que eu dei, a pessoa que se formou, pós-graduou, etc., sentia culpa porque seus pais eram analfabetos, tinham sido analfabetos, seus irmãos não conseguiram fazer faculdade ou não quiseram, e aí ele sente culpa disso. E com isso a culpa paralisa, né, impede esse sujeito ou qualquer uma outra pessoa de prosseguir para alcançar maiores e melhores resultados. Então, a culpa também, ela evita a pessoa de ser julgada por outros. Né? Por que é que você conseguiu os seus irmãos não? Por que é que você não ajudou seus irmãos a alcançar os resultados? Por que é que você não tem contribuído para que seus irmãos também tenham sucesso? E etc, etc. Então, a pessoa ela acaba realizando uma autocobrança desnecessária, né? Se sente culpada
por ser quem ela é, por ter conseguido o que ela conseguiu, e os seus irmãos não terem conseguido o mesmo resultado. A procrastinação, já falei. Então, procrastinação é o fato de você postergar tarefas, empurrar com a barriga, e ela funciona também como um mecanismo de defesa diante da sensação de incapacidade. Então, aqui no caso eu tenho a sensação de não ser capaz, então eu vou deixando para depois, eu vou empurrando aqueles afazeres, aqueles projetos, aqueles compromissos para mais tarde. A outra questão é a inconstância, que é não concluir o que você começou. Então, começa um curso e para, começa um trabalho e para, começa um projeto e para. A pessoa, ela se protege do fracasso, né? Porque eu parei, e aí tem uma justificativa. Eu parei porque não tinha dinheiro, eu parei porque minha mãe adoeceu, eu parei porque tal coisa aconteceu, eu parei por causa da pandemia. E aí aquilo, essa inconstância, né, ela vai promovendo então o fracasso, a incapacidade, vai revelando uma certa incapacidade. Essa inconstância ela acontece demais. Né? Então a pessoa se protegendo do fracasso, mas também das consequências do sucesso, ok? Então, se eu sou inconstante, se eu vou procrastinando, eu me protejo do fracasso, mas também me protejo do sucesso. Existem pessoas que não acreditam ou não se sentem adequadas para ter sucesso, para ter realização. Então, como falado aqui ainda há pouco, a autossabotagem ou autoboicote tem muito a ver com a questão da autoestima, né? A autoestima, ela tem duas bases principais. Uma delas é eu mereço ser feliz. Merecer ser feliz é no sentido de poder escolher aquilo que vai me satisfazer, poder escolher a profissão que eu quero ter, sem que eu seja obrigado a escolher coisas ou uma profissão que meu pai queria que eu fizesse, que eu tivesse. Por exemplo, lá em casa, na minha família de origem, meu pai queria que eu fosse engenheiro e a minha irmã fosse médica. Então isso era padrão naquela época, né? Na época em que a gente estava escolhendo ou decidindo a respeito de qual curso fazer. Então essa era a opção do meu pai. E se eu tivesse tido capacidade emocional, uma estrutura emocional adequada e uma orientação adequada na época, eu não teria pretendido fazer engenharia como eu pretendia fazer. Fiz o vestibular, não passei, e talvez tenha me boicotado, né? Não ter passado talvez tenha sido um boicote, uma maneira de me proteger daquele resultado que meu pai tanto queria. E daí fui fazer outros cursos, e inconstante nas minhas opções, né? Passei por um curso de engenharia, depois fui fazer física, fiz 3 anos do curso de física, numa faculdade particular no Rio de Janeiro, de onde eu sou. 3 anos, um dia eu percebi que não era aquilo, estava em sala de aula, percebi que não era aquilo que eu gostaria de fazer, me levantei, saí da sala de aula, fui embora para casa, nunca mais voltei na faculdade, né? Então essa inconstância. Depois fui fazer um curso de engenharia de trânsito, que eu nem sei se existe ainda hoje. Fiz um semestre, parei. Por quê? Porque era longe, porque dependia de condução e etc e tal, era um curso chato, não era reconhecido na época, não sei se tem esse curso hoje. Depois eu fiz concurso, fiz um vestibular para a PUC, passei. O primeiro curso chamava Tecnólogo em Processamento de Dados, né? E aí comecei o curso, mas a desculpa era uma desculpa real no caso, né? Ele era um curso integral, eu teria que estar lá no período vespertino, desde de tarde, porque era um curso em tempo integral. E eu trabalhava, saía às 5 horas da tarde da zona central do Rio de Janeiro para ir para a Gávea. Mesmo de carro não tinha condição, então eu tive que parar o curso, né? Aí de novo, será que eu tinha que parar o curso? Será que haveria outras possibilidades? Então é aquilo que a gente precisa sempre pensar.
eu estou realmente, esse impedimento, ele é real, ou ele é um comportamento irracional, inconsciente, né, e que está me levando a um boicote, certo? Então depois eu fui fazer teologia, aí concluí o curso, depois é que eu fui fazer psicologia, já bem depois. Então, e agora sim, estou procurando um curso de ensino à distância de direito, não existe, né? Eu queria estudar direito agora, aos 71 anos, mas é uma opção. Eu queria fazer o curso presencial, realmente eu não vou conseguir fazer por causa das atividades, consultório, de igreja, mas eu gostaria muito de fazer um curso. E não existe curso de educação física à distância e não existe curso de direito à distância. Se você conseguir achar um, me avisa, porque eu quero fazer, mas eu já pesquisei, não existe. Então a gente vai muitas vezes fazendo escolhas que não são aquelas que verdadeiramente nós gostaríamos de fazer, né? Porque não temos a autoestima adequada, não podemos ser felizes, não temos condição de alcançarmos aquele resultado, aquele sucesso, estamos acostumados ao menos, ao pouco, ao limitado, né? Então, ser feliz não é, eu sou feliz, oh, que dia feliz na minha vida. Não, ser feliz é você ter a condição de escolha, a condição de decidir a sua própria vida, né? De fazer opções que te privilegiam. E a outra condição da autoestima é você entender que você é capaz de gerar os recursos adequados para a sua sobrevivência e a da sua família. E quando eu digo sobrevivência, estou falando de uma sobrevivência adequada, né? De você ter dinheiro suficiente para poder viver e alcançar seus objetivos, e cuidar da sua casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e ter recursos adequados. Pessoas com autoestima adequada, independentemente do que façam, da profissão que tenham, elas vão prosperar, elas vão alcançar melhores resultados. Então fica o desafio, né? Nosso desafio, o desafio de cada um de nós, para evitarmos o auto-boicote. E o auto-boicote, ou a autossabotagem, ela acontece em vários níveis, em vários ambientes, em várias circunstâncias. Na circunstância familiar, na circunstância do trabalho, na empresa que você trabalha, na sua empresa, na criação dos seus filhos e em vários outros, em todas as outras condições da vida, características da vida. Então, na próxima semana eu quero falar objetivamente sobre algumas dessas áreas, sobre criação de filhos, principalmente a questão familiar e a questão do trabalho, né? Então, nós vamos estar conversando a respeito de autossabotagem na família, como é que essa questão familiar afeta a vida do indivíduo e o torna incapaz de resultados melhores, a autossabotagem no trabalho, na empresa que seja, e a autossabotagem na criação dos filhos. Então, terça-feira que vem, às 19 horas, nós estaremos juntos aqui com você, ok? Se você tiver alguma pergunta, faça que a gente responde para você. Então, tenha uma boa noite, um abraço e até terça-feira que vem.